Nas últimas 2 décadas, muitos produtos novos surgiram e mudaram completamente nossa vida e a maneira com que desenvolvemos nossas atividades cotidianas. Apesar desses produtos serem criados por diversas empresas espalhadas pelo mundo, a maioria possui algo em comum: são fabricados na China. E quando não são fabricados no país asiático, que se tornou a fábrica do mundo, grande parte de seus componentes possuem o selo de produto fabricado no país. Mas afinal, quais foram os fatores que levaram as maiores empresas do mundo a transferirem sua produção para a China? Ou melhor, por que o Brasil e outros países emergentes não foram capazes de competir com a China e atrair todas ou parte dessas empresas? Se você quer saber as respostas para essas perguntas, assista o vídeo até o final, porque hoje vamos ampliar nosso conhecimento global sobre o motivo de muitas empresas se instalarem na China e não em outros países como o Brasil, por exemplo. E se você se interessa por assuntos militares, conheça o canal Conhecimento Militar. O link está no primeiro comentário. Começaremos nosso vídeo, como já é de costume aqui no canal, voltando um pouco no tempo para entender as transformações chinesas que levaram o país a multiplicar sua economia 42 vezes entre os anos 1980 e 2020. As mudanças começaram em 1978, época em que a China era muito diferente do país que conhecemos atualmente, ou seja, o país que está frente a frente dos Estados Unidos e da União Europeia economicamente. A República Popular da China, que conhecemos hoje, foi fundada em 1949 pelo Partido Comunista Chinês sob o comando de Mao Tse-tung, que governou o país por quase 3 décadas, e seus planos, como grande salto adiante, tiveram resultados questionáveis e provocaram milhões de mortes. Alguns anos após a morte de Mao Tse, que ocorreu em 1976, chegou ao poder Deng Xiaoping. Com uma visão diferente de seu antecessor, Xiaoping apostou na modernização da economia chinesa, deixando um pouco de lado as questões ideológicas. Foi Deng Xiaoping, inclusive, que proferiu a célebre frase: "Não importa se o gato é preto ou branco, desde que cace ratos." Essa era uma clara demonstração de que a China não ficaria presa ao modelo comunista que seguiu Mao Tse. Com esse pensamento, a China iniciou sua abertura econômica para o mundo e já na década de 1980 começou a atrair grandes empresas, seduzidas principalmente pela oferta de mão de obra barata e em grandes quantidades. Mas o caminho para a China se tornar uma potência industrial não seria fácil. Outros países possuíam condições semelhantes ou até superiores, como a vizinha Índia, por exemplo, que também possui uma grande extensão territorial e uma população igualmente grande, podendo também ser um fornecedor de mão de obra barata. E a concorrência também poderia vir de outros continentes, como o americano, onde o México, que faz fronteira com os Estados Unidos, possuía melhor localização geográfica para receber principalmente as indústrias americanas. E o Brasil, que assim como o México, não possuía tantos habitantes como a China e Índia, porém está bem localizado geograficamente, mas a China conseguiu vencer todos. Como é de se imaginar, o principal atrativo da China era sua mão de obra barata e com muita oferta, pois devido à mudança no modelo econômico chinês, grande parte da população que vivia nas zonas rurais começou a se mudar para as cidades, gerando maior oferta de trabalhadores e derrubando ainda mais os salários. Segundo o Banco Mundial, em 1981, cerca de 190 milhões de chineses viviam nas cidades, o que representava 20% da população. Já em 2007, o percentual de chineses morando nas zonas urbanas havia subido para 50%, o que representa 600 milhões de pessoas. Apenas a Índia seria capaz de competir com a China na quantidade de mão de obra disponível e a baixo custo. Porém, o governo indiano optou por se concentrar nas áreas de desenvolvimento de softwares e serviços relacionados ao setor de TI. Por ter uma população menor e salários maiores, o Brasil não tinha condições de competir com o país nesse quesito, embora atualmente a China já pague melhores salários. Além disso, os impostos costumam ser decisivos no momento das empresas decidirem
onde vão instalar suas unidades. Porém, somente ter alíquotas menores não basta. A carga tributária para empresas na China é de aproximadamente 25%, no México o percentual é de 30%, enquanto no Brasil e Índia as taxas ficam entre 34% e 35% respectivamente. Apesar de ser uma diferença importante, a China ainda oferece um sistema de imposto simplificado, o que reduz o custo com funcionários para gerir os tributos. No Brasil, entre impostos e taxas, sejam elas federais, estaduais ou municipais, existem 92 cobranças diferentes. Na China, esse número é de apenas 26. Como já mencionamos, a mão de obra barata foi importante para atrair diversas empresas para a China, mas essa vantagem foi potencializada pela falta de direitos trabalhistas. Apesar das mudanças recentes que o governo implementou para dar mais direito aos trabalhadores e dos aumentos do salário mínimo, historicamente a China é um país que não permite a seus trabalhadores reivindicar melhorias e algumas denúncias de abusos são conhecidas, como os múltiplos casos de suicídio registrados entre trabalhadores da empresa Foxconn, responsável por fabricar os produtos da Apple e de várias outras grandes marcas. Por outro lado, o Brasil sempre possui uma legislação trabalhista rígida, com a permissão de criação de movimentos sindicais, direito à realização de greves e manifestações e altos custos para as demissões, além da grande quantidade de ações judiciais movidas contra as empresas. E para empresas que estão buscando reduzir custos e aumentar as margens de lucro, fica evidente qual sistema é mais vantajoso na escolha de um país para suas operações. Além dos custos de matéria-prima, mão de obra e impostos, existem também os custos ocultos em todos os produtos, e um desses custos está relacionado à logística. Um país que possua infraestrutura que permita às empresas terem menores custos e serem mais competitivas será sempre mais interessante. E os chineses, cientes disso, investiram muitos recursos e em bem pouco tempo para oferecer às empresas instaladas no país uma infraestrutura competitiva. Atualmente, o país possui a maior rede de linhas de alta velocidade do mundo, assim como a segunda maior malha rodoviária, com mais de 3.800.000 quilômetros de rodovias, sendo desses 150.000 quilômetros somente de autopistas. A China ainda possui 34 portos, com capacidade para receber grandes navios, e dentre os 10 maiores portos do mundo, 7 estão em território chinês. Nessa comparação, todos os países que poderiam competir com a China ficam muito atrás. O Brasil, por exemplo, tem apenas um porto entre os 50 maiores do mundo e uma malha rodoviária de 1.700.000 quilômetros, sendo que apenas aproximadamente 12% das rodovias brasileiras são pavimentadas. Os outros competidores, como México e Índia, enfrentam os mesmos problemas, com o agravante, no caso mexicano, de que alguns portos do país são completamente controlados pelos cartéis de droga. Outro fato interessante é que a China, apesar de não ser o país mais seguro do mundo, é um país com mais segurança do que seus principais concorrentes. E a redução de custos com segurança privada e menores riscos para os funcionários enviados a cuidar das operações estrangeiras também ajudam na balança a pender para o lado chinês. O custo de energia também não pode ficar de fora dessa lista. A China investiu pesado na geração de energia, construindo a usina hidrelétrica de Três Gargantas. Mesmo que seja à base de subsídios, ela consegue oferecer um preço de energia mais competitivo às suas empresas do que seus concorrentes. Por fim, seu diferencial é o fator de conseguir oferecer algo que nenhum de seus competidores pode até o momento: a estabilidade política e a continuidade das medidas políticas adotadas. Desde a morte de Mao, o Partido Comunista Chinês criou mecanismos para reduzir o poder pessoal do presidente e permitir aos órgãos do partido ditar os rumos do país e controlar a implantação das políticas adotadas. Competindo com países democráticos, que constantemente efetuam a troca de comando e, consequentemente, alteram o rumo das políticas econômicas, essa estabilidade a longo prazo é muito interessante na hora da escolha feita pelas empresas. Em suma, a China soube tirar proveito de suas vantagens,
e atrair as maiores empresas para seu território. E além de atrair, soube também aproveitar o momento e criar suas próprias empresas que hoje estão por todo o mundo. Hoje o país já não possui a mão de obra mais barata e, como consequência, algumas empresas já começaram a procurar outros países como o Vietnã para levarem suas fábricas. Porém, a China já está em outro nível e sua economia não depende mais de fabricar brinquedos e outros utensílios considerados baratos. Se o Brasil ou qualquer outro pretende seguir o caminho trilhado pela China, ou até mesmo tentar atrair parte das empresas que hoje estão instaladas por lá, precisarão investir pesado em infraestrutura, modernizar seus sistemas tributários e enfrentar o crime organizado para reduzir os índices de criminalidade. Isso apenas para começar, porque nessa corrida a China está vários passos à frente. Agora, como sempre, é a sua vez! Você acredita que o Brasil tem condições de atrair parte das empresas que hoje estão na China? Ou acredita que é impossível enfrentar o país e o Brasil deveria procurar outro caminho para um crescimento sustentável a longo prazo? Deixe sua opinião nos comentários e enriqueça o debate. Mais uma vez, muito obrigado por assistir até aqui. Abraços e até o próximo vídeo.